Então, a vivência dentro das organizações tem nos permitido verificar uma série de problemas, não só de liderança, mas dentro de equipes, onde o problema da comunicação se torna bastante evidente. E um dos temas mais polêmicos nessa área é o de feedback. Infelizmente, na nossa cultura brasileira, o termo feedback se desgastou muito nos últimos anos, e mais especificamente na relação entre líder e liderados. Veja só, as pessoas não tiveram, em muitas situações, um preparo adequado para poder fazer esse retorno que cada ser humano precisa. Aliás, não só fazendo isso de uma forma adequada, as pessoas saíam magoadas, saíam sentidas em relação àquele feedback que elas entendiam como sendo necessário. Logo, essa ferramenta em pesquisa nos Estados Unidos mostrou-se também, como aqui no Brasil, ineficaz. E aí um dos autores, Marshall Goldsmith, propõe uma outra palavra chamada feed forward. No meu entendimento, feed forward hoje constitui-se uma das ferramentas mais importantes no sentido de mudar a postura do gestor em relação às pessoas, em relação à equipe e resultados. Quando nós temos, por exemplo, um gestor que quer que a sua equipe alcance resultados mais significativos, o processo de comunicação e principalmente de feedback se torna necessário. Mas se desgastou por quê? Porque ele se tornou uma crítica. E quem de nós gosta de crítica? Evidentemente que nenhum de nós gosta de ser criticado. E a palavra feedback traz no seu bojo uma questão muito interessante, porque se nós desdobrarmos, nós vamos ver que feedback, back é passado. Passado a gente não muda. Então aí o sucesso de mudar a postura do líder ou dos colegas de equipe e entenderem a palavra feed forward. Na verdade, é algo para ser desenvolvido, para ser construído no futuro em relação ao que se tem de errado no passado. No meu entendimento e verificando em empresas essa possibilidade do feed forward, eu tenho visto que as pessoas se sentem muito mais à vontade, muito menos criticadas, muito menos cobradas daqueles resultados que habitualmente se tem através do feedback, aonde ela tem que se empenhar em melhorar aquele erro tido como necessário a ser melhorado. No meu entendimento, a palavra feed forward veio para ficar. O feedback pode ajudar na comunicação das organizações de uma maneira muito especial. Na verdade, ele deveria ajudar, mas como nós vemos na prática, essa ajuda tem se desgastado, uma vez que nem aquele que vai dar o feedback, muito menos aquele que vai receber o feedback, está preparado para essa situação. Então, a proposta de ajudar na organização, ela tem se mostrado às vezes pouco operacional. Agora, se de fato o feedback é uma relação de ajuda, e se ele realmente fosse praticado dessa forma, as pessoas teriam alavancado o seu desenvolvimento, alavancado o seu desempenho, alavancado a sua vontade de estar na organização. A prática tem nos mostrado que nem sempre isso acontece. Consequentemente, o feedback deveria receber uma tratativa, um tratamento muito mais especial na medida em que pudesse tornar a pessoa muito mais tranquila, muito mais serena naquilo que eventualmente ela tenha feito de não desejável em relação às propostas que a empresa espera. Dentro deste cenário, a situação do feedback como relação de ajuda, no meu entendimento, precisa ele ainda ser ajudado a ser melhor praticado. E é isso que nós temos vendo em algumas organizações que estão praticando de uma forma muito espontânea, muito segura e voltada efetivamente para o desenvolvimento da pessoa. Com certeza, é preciso preparação não só para receber feedback, como dar feedback. Nós, seres humanos, temos uma preocupação muito grande com a opinião de outro ser humano.
essa preocupação se torna tão evidente que a pessoa se retrai e até ela fica numa posição incômoda quando algum comentário é feito em relação ao seu comportamento. Então, a preocupação em se ter uma oportunidade segura, sadia de dar o feedback precisa ser preparada. Mas não só aquele que vai emitir o feedback, mas aquele que vai receber o feedback também precisa estar preparado para não entender esse comentário de uma forma diferente do que ele se propõe. A intencionalidade do emissor, neste caso, precisa ser percebida pelo receptor como real. E nem sempre isso acontece. Então, em algumas empresas que se propõem a fazer o feedback, ele falha. E ele falha por quê? Nem sempre o emissor do feedback foi preparado na sua percepção, no uso correto das palavras, no momento, para poder fazer o feedback de forma adequada. Mas também o funcionário não foi preparado para receber isso de uma forma que alavanque o seu desempenho. Então, em ambos os casos, tanto no emissor quanto no receptor, há uma necessidade de desenvolvimento do feedback. Existem vários pecados quando se utiliza o feedback. Um deles, talvez o mais importante, é quando o feedback é tido como crítica. E nós, pessoas, não gostamos de ser criticados, principalmente quando a crítica traz no seu conteúdo uma acusação de que algo devia ter sido feito e não fez. Quando a crítica traz também um julgamento de certo e errado. E também quando ela nos condena a ter que fazer de forma melhor aquilo que não foi feito. Então, um dos pecados mais importantes dentro da perspectiva do trabalho de feedback é a crítica. Talvez nós pudéssemos ter uma relação muito mais saudável quando o entendimento de quem dá o feedback e de quem está recebendo o feedback fosse de uma forma sadia. Mas para que isso aconteça, as pessoas precisam ser preparadas. E esse preparo, muitas vezes, é falho nas organizações. Quando existe uma disposição real, sincera, objetiva, é muito fácil as partes se entenderem em conseguirem resultados. Quando você tem uma interpretação outra que não aquela de ajuda, de construção, nós podemos dizer que o pecado aí aparece. Para que não hajam esses pecados, o preparo das duas pessoas tem que ser real, efetivo e contínuo. Por quê? Às vezes nós esquecemos de algo tão simples que pode ter um resultado tão significativo na frente. Feedback é uma palavra extremamente poderosa, da mesma forma com o feed forward. Agora, os envolvidos precisam estar muito bem à vontade e muito bem preparados.